Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês para o concurso de diplomata. Este é o segundo vídeo daquele nosso quadro Corrigindo Textos de Inscritos. Essa, na verdade, é a intenção, porque nesse segundo quadro, até agora eu não recebi nenhum texto seu para que eu corrigisse aqui no vídeo. Então, se você tem algum texto em francês, algum texto curto, de 2 ou 3 parágrafos, de um assunto mais geral, né, que não seja um assunto assim tão específico, né, sobre o qual eu não entenda, por exemplo, você pode enviar para o e-mail info@estudeidiomas.com e eu vou corrigir o seu texto aqui no vídeo, tá bom? Hoje vamos corrigir um texto de mais um aluno de nível intermediário, para você ter uma noção também de como são os exercícios e de como é a minha correção nos diferentes níveis da língua francesa. A gente viu no vídeo passado correções do básico, básico 1 e básico 2. E hoje nós vamos ver a correção de um texto do nível intermediário 1. Vamos lá? Maravilha! Então estamos aqui com o nosso texto. Realmente muito parecido com um simulado, né? São os mesmos exercícios de um simulado da prova do concurso de diplomata. Bom, então nós temos aqui primeiramente um texto em português, né? Um pequeno parágrafo em português, e em seguida o aluno deve verter, ou seja, deve passar esse texto para o francês, tá bom? É claro que no concurso o texto não é tão curto, né? É um texto bem mais longo, são 3 parágrafos para serem vertidos para o francês, mas aqui, como ainda é um nível intermediário 1, eu optei por fazer coisas mais simples, né? Dar um pouco mais de simplicidade para o aluno conseguir fazer, né? Já que o nível dele é intermediário, né? E perceba que mesmo assim, há algumas dificuldades. Claro que são dificuldades normais, né? Então, bora lá. O texto para ser vertido para o francês é o seguinte: a diplomacia é um instrumento da política externa para o estabelecimento e desenvolvimento dos contatos pacíficos entre os governos de diferentes estados, pelo emprego de intermediários mutuamente reconhecidos pelas respectivas partes. Geralmente é empreendida por intermédio de diplomatas de carreira e envolve assuntos de guerra e paz, comércio exterior, promoção cultural, coordenação em organizações internacionais e outras organizações. As relações diplomáticas são definidas no plano do direito internacional pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961. Então, bora dar uma olhada agora como ficou a versão desse aluno desse texto para o francês, né? La diplomatie est un instrument de politique étrangère pour l'établissement et le développement de contacts pacifiques entre le gouvernement de différents États par l'emploi d'intermédiaires mutuellement reconnus par les respectives parts. Então, alguns errinhos, né? Veja aqui, le gouvernement de différents États, então faltou aqui o S, né? O plural de différents États, par l'emploi d'intermédiaires mutuellement reconnus par les respectives parties. Está um pouco pleonástico, né? Mas em português também está pleonástico, né? Mutuamente reconhecidos pelas partes respectivas. É meio pleonástico essa estrutura e vai ter que ficar em pleonástico mesmo em francês, não tem jeito, né? A gente não pode... uma das coisas erradas que a gente faz quando verte é tentar melhorar o texto original, né? A gente não pode melhorar o texto original, a gente tem que deixar o mesmo estilo. Então, se o autor utilizou uma expressão pleonástica, a gente vai tentar reproduzir essa expressão pleonástica no francês também, a não ser que seja pleonasmo em uma língua e não em outra, né? Então, se em francês não for pleonástico, né? Ou então se em português for pleonástico e em francês não for,
né, a gente vai ter que fazer algo diferente aí para tentar manter esse pleonasmo, né? Enfim, ou então não fazer nada, né? Deixar como seria uma versão assim, normal, meio ao pé da letra, né? Não tentar pensar sobre isso, que a gente pode perder muito tempo. Mas se a gente tiver oportunidade, é interessante pensar também em manter o mesmo nível de registro, né? Ou seja, se o texto é formal, se ele é informal, tentar manter as mesmas características de linguagem. Então, se o autor usou um pleonasmo, você vai usar, né, as mesmas figuras de linguagem. Tá? Então, a gente vai tentar manter o máximo possível. Mas, claro, se for dar muito trabalho, a gente pula. E a gente faz, enfim, da forma mais literal possível, né, para não ter um erro tão grande assim, tá bom? E você pode perceber também que esse exercício do aluno, ele está bem literal, né? Então, claro que essa literalidade vai trazer também algo da língua portuguesa, né? Isso é muito normal, a gente tem a influência do nosso idioma materno quando a gente escreve, né? A gente tem que tentar remediar, né? Tentar diminuir essa influência do idioma materno sobre a nossa escrita. Mas, como ainda está no nível intermediário do idioma, eu acho que não é o momento de se preocupar com isso. Quando a gente está no nível mais avançado, a gente começa a gente mesmo a perceber, né, essas influências da língua portuguesa, a gente começa a encontrar outras estruturas, porque a gente está lendo mais, está praticando mais, né, no nível mais avançado. Então, muitas vezes vou deixar de corrigir algumas coisas no texto aqui, justamente respeitando o nível de conhecimento do aluno, né? E pensando assim, que se ele corrigir o que eu marquei aqui de errado, né, no próximo texto, o próximo texto dele vai estar muito melhor do que esse, né? Então, esse é o meu pensamento quando eu deixo de corrigir alguns elementos. Então, de repente, se você está assistindo, né, está dizendo, mas o professor não corrigiu isso, ele aceitou tal coisa, eu faço isso mesmo, tá? Às vezes eu aceito porque eu não posso exigir além do nível do aluno. Então, se ele está no intermediário 1, a minha exigência não pode ser de nível avançado, né? Mas quando ele chegar no nível avançado, né, no nível intermediário 2, a exigência já vai aumentar e aí eu já vou começar a comentar sobre estruturas, sobre como melhorar a linguagem, né, para fazer uma versão melhor e para fazer um resumo melhor. Por enquanto, a gente fica mais na gramática, né, no vocabulário. De vez em quando eu falo alguma coisa de estrutura, mas muito raramente, tá bom? Então tá, vamos lá. Então, généralement, la diplomatie, est entreprise par des diplomates de carrière et elle, la diplomatie, concerne des questions ou como eu coloquei aqui, ela implique de questions. Existem outros termos também, né? Concerner des questions, impliquer des questions, já está valendo. Guerre de guerre et de paix. E aqui o erro de paralelismo, que tem um erro de paralelismo também na versão em português, né? Mas isso a gente não deve manter, né? Eu não aconselho a manter os erros, né, de estilo para a sua própria versão, tá bom? Então aí você vai corrigir esses erros de estilo, né? Então, de commerce extérieur, de promotion culturelle, de coordination au sein d'organisações internacionais e d'autres organizações. A não ser que seja um erro de estilo proposital, esteja imitando a fala de alguém, né, que não tenha tanto estudo formal, né? Então, se for algo proposital, estiver bem explícito no texto que aquilo ali foi de propósito, você vai tentar manter também no francês. Mas, enfim, essas são as questões para um tradutor profissional, né? Não para a gente aqui que está fazendo a versão para uma prova, tá? Então, les relations diplomatiques sont définies en droit international. Então, droit, palavra masculina, não tem por que ser feminina aqui. Par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Aí, virgule, de 1961. Então, relação diplomática com R e D minúsculos, né? E convention, a letra inicial é maiúscula, e em seguida Vienne também maiúsculo, porque é nome próprio, é o nome de uma cidade. Se não fosse o nome próprio,
teria com letra minúscula também, tá bom? Porque esses nomes compostos utilizam letras maiúsculas, tá? Acho que aqui a bateria tá acabando. Só um instantinho, gente. Pronto, agora foi. Tá? Então é isso. A vírgula é importante, porque senão vai achar que é só Relação Diplomatique de 1961. Só essa relação diplomática desse ano. E não é, né? A convenção é desse ano, e não as relações diplomáticas que são de 1961. Continuando aqui, agora vamos para o resumo, né? O resumo era um texto, eu não vou ler o texto do resumo todo, também não vou deixar disponível aqui, mas era um texto sobre o papel do diplomata, né? O papel do diplomata, como, enfim, sobre o trabalho de diplomata em geral. A gente vai ver mais pelo resumo agora. Então, les pays du monde se font, né? Então, o primeiro erro está aqui, se font représenter face à d'autres pays, a d'autres nations, talvez, né, para não repetir pays, à d'autres nations, par leurs diplomates. Então, les pays se font représenter face à d'autres nations, talvez, par leurs diplomates. Ces agents sont responsables, être responsables de quelque chose. Ils sont responsables d'appliquer la politique étrangère dans les pays dans lesquels ils sont désignés, auquel, né, être désigné a um pays. Então, esse dans lesquels, eu acho que aqui não caberia. Provavelmente seria melhor o auquel, mas teria que pensar um pouquinho mais sobre essa questão da preposição, né? Désigné é por lequel, talvez. Acho que o lequel ele entraria bem aqui, sim. Enfim, mas dans lesquels, não, porque sont désignés dans un pays, acredito que não, né? Afin de rapprocher les deux pays à travers plusieurs façons. Então, à travers plusieurs façons. À ce titre, la négociation. À ce titre, la négociation. Não tá tão bom, mas está compreensível, né? Ele quis dizer, por exemplo, talvez, né? Por exemplo, negociação. Tá bom. Ils doivent connaître, aqui ele faltou conjugar, né? Ele deixou no infinitivo a primeira linha, se fait, e aqui ele acabou conjugando connaître quando era para ser o infinitivo, né? Então, ils doivent connaître la courante, talvez, né? La courante, mas aí veio um pouco estrangeirismo, né? The current situation, veio meio do inglês, né? Então aqui actuelle tá certo, né? Então la situation internationale, e aqui depois a situação internacional colocar o actuel, né? Depois do internacional vem o actuel. A situação internacional actuelle, então vamos tirar aqui courant, pour mieux informer régulièrement son chef d'État. Aqui vem aquele probleminha de não escolher se é a terceira do singular ou a terceira do plural, né? Por enquanto ele estava na terceira do plural. Leurs diplomates, les diplomates, ils sont désignés, blá, blá, blá. Ils doivent, aí depois veio o som, né? E depois desse som ele passa para o singular, ó. Le diplomate, entende? Então é importante a gente escolher nesse caso se vai dizer o diplomata, generalizando, né? Ou se vai utilizar o plural, os diplomatas, tá bom? Então tem que pensar bem sobre isso e escolher uma dessas duas formas. As duas formas são aceitas, né? Régulièrement, leur chef d'État, né? Então aqui vai ser leur chef, cada um tem um chefe diferente, né? Leur chef d'État.
Cependant, le diplomate ne travaille pas sans coordination. À travers la collecte, não seria bem collecte, né? Seria mais recueil. À travers le recueil d'un ensemble d'informations, il produit une synthèse qui servira de matériel pour l'élaboration des lignes directrices faites par les ministères, né? Confusão do por e do par. Vou até deixar um vídeo aqui no card, olha só, sempre quis falar isso, né? Em algum lugar aqui vai aparecer, no cantinho da tela aparece o card, com um vídeo sobre por e o par, tá bom? Para você dar uma olhada que aqui vários erros, né, do por e do par nesse texto. Ministère Affaires étrangères. Par ailleurs, dans un consulat ou dans une ambassade, tem que ter, né, paralelismo. Le diplomate est aussi responsable de la réflexion, aqui ele acertou, responsable de, sur les principaux sujets dans leur pays de travail. Travail sem ser verbo, né? Travail como substantivo. Il a assez de changer. Il a assez de changer. Não deu nem para entender o que ele quis dizer com isso, né? Ele tem suficiente de mudar. Enfim. Talvez mudanças suficientes, né? Então, em vez de changer, changement, né? Ou então, il déménage. Il déménage beaucoup dans sa carrière. Aí, parce qu'il doit se déplacer, aí começa a não funcionar esse déménagement, porque ele já falou aqui do déplacer, né? Então, il doit faire face, talvez, né? Il doit faire face a plusieurs changements, algo do tipo. Só uma sugestão. Dans sa carrière, claro que essas sugestões é só preciso pensar melhor, tá, gente? Não é a solução definitiva, que é só para remediar para o nosso vídeo, né? A gente teria que pensar melhor numa solução. Fréquemment d'autres pays. Il peut travailler, mais uma vez, dans une ambassade ou dans un consulat. Ou le travail é le plus... Esse ou ficou estranho porque a gente não sabe se esse ou está se referindo à embaixada ou ao consulado, né? Então ele perdeu o referente, o ou, né? Le travail est plus proche des affaires civiles relatives aux Brésiliens à l'étranger. Então, affaires civiles, féminin, né? Affaire feminino. Relative aux Brésiliens à l'étranger. Eu acho que ele quis se referir aqui ao consulado, né? Mas com esse U ficou estranho, né? Não se dá para saber que aqui é uma alternativa, né? Dans une ambassade ou dans un consulat. Aí, où le travail est le plus proche, né? Ficou estranho. A não ser que ele tivesse caracterizado antes aqui a embaixada, e aí sim, depois a gente teria certeza que esse où le travail est le plus proche é referente ao consulado. Claro que a gente sabe, né? Quem conhece o tema sabe muito bem que é realmente isso, né? Ele está mais próximo de atender brasileiros do que em uma embaixada, né? É diferente o trabalho da embaixada e do consulado, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe aqui. Toutefois, certaines situations demandent du professionnel diplomatique une préparation convenable. Convenable não é a melhor adjetivo, mas tudo bem. Só que ele não pode ser convenable préparation. Fica estranho. Aqui eu estou vendo sempre ele usando, né, o adjetivo antes do substantivo, né? E não é bem assim em francês, né? A gente não pode utilizar sempre, principalmente quando é um adjetivo grande. Aí eu vejo aqui que ele usa rigoureux préparation. Além de estar errado a questão do gênero, rigoureux também é um adjetivo muito longo, né? Então, adjetivos mais longos a gente prefere utilizar depois do substantivo, né? Então, une préparation convenable pour assurer que ces événements peuvent être conduits correctement.
Compte tenu de la complexité de son environnement de travail, le diplomate a besoin de porter, na verdade, vai ser de mener une rigoureuse preparação. Vou deixar aqui mais embaixo, né, para vocês verem. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Esse lápis aqui ele é complicado de utilizar, mas eu acho que eu consegui. Pronto. Então, de porter, na verdade, c'est de mener une rigoureuse préparation en langue étrangère. Não só en langue, né? En langue étrangère. E aqui ele precisa de outros verbos, né? Para falar de comunicação e de la capacité de faire. Precisa de outros verbos, né? A besoin de mener une rigoureuse préparation en langue étrangère. Blá 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 blá, communication, et blá 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 blá, dans la capacité de faire une. Mais uma vez aqui, a posição do adjetivo não está bacana, né? A gente pode mudar aqui. Une appréciation correcte sur la réalité où il se trouve. A gente pode dizer também, une correcte appréciation. Não está de todo errado, mas a melhor posição aqui, une appréciation correcte, é muito mais comum do que incorrecta apreciação, tá bom? Então é isso, gente. Vou voltar aqui para a tela cheia. Espero que tenha gostado dessa correção. E não esqueça que seria muito interessante ter a sua correção aqui neste vídeo, né? Seria muito legal poder corrigir o texto de um inscrito. Então, se você tiver algum texto curto, né, como eu falei as condições lá no início do vídeo, de um assunto mais genérico, você pode me enviar e eu vou corrigir aqui, né, o seu texto, tá bom? Então é isso, merci beaucoup et à la prochaine!